Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Chegamos a mais uma sexta-feira e toda sexta-feira, para mim, é dia de falarmos de salvação. E hoje eu quero falar sobre quando não der mais tempo de se salvar. Meu querido, lá no capítulo de número 16 de Lucas, do 19 até o versículo 31, narra uma passagem de dois homens. Um que decidiu honrar a Deus. Outro que decidiu viver a sua vida como ele próprio queria. E aconteceu que o destino selou o dia da morte desses dois homens no mesmo dia. E aconteceu que quando morreu os dois, no mesmo dia, aconteceu algo inusitado e diferente. Ali naquele momento, diz que quando um deles morreu, foi levado pelos anjos. E o outro, no versículo 22, diz que simplesmente foi sepultado. Paremos e analisemos juntos. Se um somente foi levado pelos anjos, é porque foi para um destino. Se o outro simplesmente foi sepultado, é porque foi para outro destino. E nós sabemos que anjos falam do que é de cima. Anjos falam de céu. Anjos falam de Deus. Sepultamento fala do que é para baixo. Sabemos que o inferno é para baixo. Então é necessário nós analisarmos esses pequenos, grandes detalhes da palavra de Deus. E quando você vai chegando no versículo 23, diz que aquele que foi simplesmente sepultado e não foi levado pelos anjos, se não foi levado pelos anjos, ele chegou nesse novo habitat espiritual só, ou ele recebeu um acompanhamento que ele não esperava. E o versículo 23 diz que quando ele chega naquele destino, ele não se sente agradável, ele não queria estar, e ele se arrepende de estar naquele lugar. Entendemos que não era um lugar aprazível, não era um lugar agradável, não era um lugar bom, porque o versículo 23 diz que ele estava em tormento, e diz que ali Deus permite ele ver a oportunidade que ele havia perdido de entrar nos céus. Hoje, Deus está te dando a ver e conhecer a oportunidade que você tem de entrar nos céus. Não fique sem ela. Não perca essa oportunidade. Porque depois que nós passamos desse físico para a nossa real vivência, porque somos alma e espírito, somos eternos, não morremos, a morte é um resultado do pecado do homem. Diz que ele, estando em tormento,
ele viu. Paremos e analisemos juntos. Se ele viu, ele estava consciente. Veja bem, ver não está no sentido do corpo. Entenda isso. Ver está no sentido da alma. Compreenda, o corpo só funciona porque a alma pensante está dentro dele. É como uma bateria do carro. Tire a bateria, o carro fica descarregado, não anda. O coração espiritual do carro é a sua bateria. O coração espiritual do homem é o fôlego de vida. Uma vez que ele é tirado, aquele carro chamado corpo morre. Ele estava em tormento. Ele viu onde ele estava. Ele sabia onde ele estava. Porque morte não é um apagar. Morte é algo consciente. E diz o versículo 24 que ele suplica, ele pede misericórdia, ele clama a Deus. Se ele clama, ele está consciente, porque a alma não morre. E ele grita: Deus, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro molhar com seu dedo na água para me refrescar a língua, porque estou neste lugar de tormento e chamas. Veja bem, se ele está morto, como ele sente vontades? Beber água é vontade, se refrescar é vontade. E aonde se dá isso? No âmbito da alma. Sofrer, aonde se dá isso? No âmbito da alma. Se alegrar, aonde se dá isso? No âmbito da alma. Então veja que ele está do outro lado da vida, num lugar oposto ao de paz e de tranquilidade, e agora ele sente vontade de estar nos céus. Só que foi tarde demais para ele escolher a salvação. Versículo de número 25. Deus se porta como um juiz sensato, centrado e defensor da lei, da verdade, sem partidarismo, sem acepção de pessoas, e um Deus incomparável. No versículo 25, ele disse, simbolizando uma pessoa de Abraão, que Abraão significa Deus, ele fala: filho, eu quero te lembrar uma coisa. Eu quero te lembrar que na sua vida você teve tudo. E você também teve as suas escolhas, as suas decisões, o seu livre-arbítrio. E hoje você está simplesmente aonde você escolheu. Como esse outro está simplesmente aonde ele escolheu. Escolhas são coisas particulares. Escolhas são coisas individuais. Eu escolho, a responsabilidade é minha, e o colher o fruto daquela escolha também é minha. E Jesus disse: olha, escolheis hoje a quem deveis seguir, se a Deus ou ao diabo, se a vida ou a morte, se a bênção ou a maldição. Capítulo 11, 26 de Deuteronômio. E aí, naquele momento, ele se desespera, só que não dava mais tempo de ser salvo. Capítulo de número 10 de Mateus 32, 33 diz que se você confessar Jesus diante dos homens,
Ele vai te confessar diante do Pai naquele dia. Naquele dia qual é? O dia do acerto de contas. Que não vão estar seus amigos, seus pais, seus colegas de bate-papo, mas será você e Deus e você. E quando você bater na porta do céu, o Senhor vai abrir os livros e se você não tiver escrito ali, você não poderá entrar. Que a sua decisão pela eternidade não demore. Que você não seja pego de surpresa do outro lado da vida e que não dê tempo mais de você achar sua salvação e o seu descanso eterno. Que a sua escolha seja hoje. Que Deus te abençoe. Te espero na eternidade com Deus.